Bom, galerinha, hoje nós iniciamos outro módulo, certo, de estudo. O módulo é de sistema informatizado, mas também pode ser chamado de automação comercial, certo? Então nós teremos um entendimento sobre o que é sistema informatizado, ou como eu falei, automação comercial, que é todo um processo de informatização dos processos existentes dentro de uma instituição, ou seja, todos os processos que eram feitos manualmente, certo? Eles são transformados em processos digital, ou seja, processos informatizados através de máquinas, através de principalmente computadores. Então, isso que nós temos um entendimento inicial sobre sistema informatizado. A priori, não é um conteúdo e um termo para que as pessoas tenham medo, porque todo e qualquer indivíduo, certo, que vai trabalhar em uma instituição que possui um sistema informatizado, a praxe é que o empregador, antes de lançar o indivíduo, antes de lançar o colaborador para trabalhar com esse sistema, ele tem que treinar o colaborador. Isso é fato, porque o colaborador, por mais que ele já tenha trabalhado com outros sistemas, mas cada sistema ele é elaborado, ele é projetado de acordo com as necessidades da instituição. Então, cada instituição utiliza um sistema, vamos dizer assim, de forma diferente, de acordo às suas necessidades. Então, esse empregador ele tem que treinar esse colaborador antes de lançar esse colaborador para trabalhar com o sistema. Então, em relação a isso, nós podemos ficar despreocupados, que o entendimento maior, certo? E a definição que nós temos é de que deve haver esse treinamento antes de se colocar o indivíduo no mercado de trabalho para trabalhar com o sistema. Mas nós vamos ter um entendimento real do que seria um sistema informatizado, certo? Então, nós temos aqui essa imagem que seria, nós temos a noção de um sistema informatizado, ou seja, aqui no centro nós temos uma nuvem, certo? E essa nuvem está ligada, está conectando todos os dispositivos entre si. O que significa dizer isso? Significa dizer que um sistema ele necessita a priori de uma conexão com a internet. Então, quando o sistema tem a conexão com a internet, ele pode ser trabalhado como um sistema remoto, ou seja, de qualquer ambiente que a pessoa tiver acesso ao sistema, tiver um login, uma senha para poder acessar o sistema, ele pode executar suas atividades, certo? Sistema na nuvem significa dizer que qualquer lugar que a pessoa tenha conexão com a internet. Então, por isso que nós temos essa imagem aqui, certo? Então, os sistemas eles não funcionam sem conexão à internet, eles não funcionam de modo offline, certo? Eles só funcionam de modo online. E aí as pessoas que têm conexão com esse sistema, certo, podem executar suas atividades de acordo com o que é demandado para essa pessoa. E aqui nós temos a noção principal de sistema informatizado, que temos os componentes de um sistema computacional, que é um sistema informatizado. Nós temos as pessoas, certo, que é um recurso bastante importante da instituição. E aí nós temos os hardwares. O que são hardwares? São as partes físicas de um computador. Ou seja, tudo aquilo que nós podemos tocar e sentir é chamado de hardware, certo? Ou seja, nós temos aqui o monitor, o gabinete, o teclado, o mouse, certo? O impressor, um scanner. Tudo isso é chamado de hardware, porque nós podemos tocar e nós podemos sentir. Então são as partes físicas do computador. E aqui nós temos os softwares. Softwares são a parte lógica do computador, ou seja, os programas de computador. Aquilo que nós utilizamos, mas nós não conseguimos tocar. Nós sabemos que existe, mas nós não conseguimos tocar. Então, os sistemas computacionais, os sistemas informatizados, só funcionam por causa dessa interação entre parte física e parte lógica em total contato com as pessoas. Então, se não for esse triângulo aqui perfeito, não conseguimos ter um sistema computacional de excelência. Ou seja, ele não funciona com o seu propósito. Não adianta ter os programas e não ter onde instalar esses programas, certo? Onde armazenar esses programas, e não ter também as pessoas adequadas para utilizar esses programas, que o sistema não vai para frente. Da mesma forma, vice-versa, certo? Então aqui tem uma estrutura de um sistema computacional para a gente ter um entendimento maior. E nós vamos seguir. Sistema de informação é a expressão utilizada para descrever um sistema, seja ele automatizado, que pode ser denominado como sistema informacional, computadorizado, seja manual, que abrange pessoas, máquinas ou métodos organizados para coletar, processar, transmitir e disseminar dados que representam informação para o usuário ou cliente.
Então, um sistema informatizado, ele pode ser tanto um sistema computacional como um sistema manual. Só que o sistema computacional sempre sai à frente do sistema manual, que nós sabemos que muitas vezes uma máquina ela executa o trabalho de 5, 10 pessoas, certo? E com mais precisão, certo? Então, mas não devemos levar esse entendimento ao contexto de que a máquina está tomando o lugar do homem, não. Mas para essa máquina necessita de uma pessoa para poder manipulá-la. Então, como eu sempre falo para vocês, o mercado não tem vaga para todo mundo. O mercado só premia o melhor ou os melhores. E se você não for o melhor, tem que estar entre os melhores para poder ser premiado pelo mercado. Então a finalidade desse sistema informatizado é coletar, processar, transmitir e disseminar, ou seja, distribuir dados que representam informações para o usuário, certo? Então essa é a principal finalidade de um sistema informatizado. Informações são dados oferecidos de uma forma significativa e útil para os indivíduos. Dados são correntes de fatos brutos que importam eventos que estão ocorrendo nas organizações e no ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los. Então vamos aqui ao entendimento maior. Dado é como se fosse uma informação que nós temos de forma bruta, sem ser trabalhada, sem ser lapidada. E a informação é a união desses dados, certo? De que forma trabalhada para que possa surtir algum efeito, certo? Possa transmitir algum tipo de conhecimento para o indivíduo. Então o dado é informação sem estar trabalhada de forma bruta, e a informação é a união de vários dados trabalhados para que surta e vá a oferecer algum tipo de informação, ou seja, algum tipo de conhecimento para o indivíduo que está utilizando. Tecnologia em computadores. Todo sistema de informação que manipula dados e gera informação, usando ou não recursos de tecnologia em computadores, pode ser genericamente considerado um sistema informacional. Seguindo, por exemplo, o sistema de informação organizacional pode ser conceituado como a organização e seus vários subsistemas internos, contemplando ainda o meio ambiente externo. Então, um sistema informacional pode ser entendido como uma organização como um todo, certo? Que pode até ser conceituada como seus vários subsistemas ou como seus vários setores, certo? Que trabalham conectados entre si, porque nós sabemos que toda e qualquer instituição, os setores são totalmente dependentes um do outro, nenhum setor trabalha isoladamente, certo? E isso contempla ainda mais o ambiente externo da instituição, ou seja, toda a instituição trabalhada em subsistemas, em setores que formam um único setor, que é a instituição. Da mesma forma são os sistemas computacionais, ele tem subsistemas que são divididos para cada área e o todo dele forma um sistema computacional de macro percepção. Componentes importantes. Existem 5 componentes principais na infraestrutura: os hardwares do computador, certo? Nós temos aqui os hardwares do computador, que é a parte física do computador, os softwares de propósito geral, que são os programas de computador, ou seja, os programas definidos e voltados para a área de atuação daquela instituição, as redes de instalação de comunicação, incluindo a internet, que é a principal. Sem internet nós não conseguimos a comunicação entre uma máquina e outra, que esteja ao mínimo que seja de distância da outra, certo? Banco de dados, que é onde as instituições armazenam suas informações, certo? Sobretudo sobre seus consumidores, sobre seus colaboradores, sobre seus fornecedores, sobre seus produtos. E o gerenciamento da informação, certo? Então esse quinteto forma os componentes importantes para um sistema computacional: as partes físicas do computador e as partes lógicas, ou seja, onde a parte lógica fica fixada na parte física, as instalações de internet, principalmente, que é que mantém a conexão entre uma máquina e outra, certo? E os bancos de dados é onde tem as informações dos computadores. Ou seja, nós temos que ter em mente que esses softwares, esses programas devem ter o propósito geral voltado para a finalidade da instituição, certo? Recursos e interação. A infraestrutura abrange esses recursos e a sua interação, operação, documentação, manutenção e gerenciamento. A infraestrutura também nos informa como recursos computacionais específicos são organizados, operacionalizados e administrados. Então, esses recursos
deve haver uma interação entre eles, deve haver uma comunicação bastante eficiente entre esses recursos. Para quê? Para que as informações elas surtam o efeito esperado e para que ela tenha a eficácia desejada. Não adianta ter os recursos e não manter a comunicação entre eles, que as informações não vão circular. E assim a estrutura do sistema computacional como um todo não vai ter a sua eficácia adequada. Importante. Para Loudon, que é um estudioso, certo? Um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes interrelacionados, ou seja, uns mantendo comunicação com os outros, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informações, com a finalidade de facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em organizações. Então, para esse escritor e pensador, o sistema de informação funciona dessa forma. O sistema opera dentro de um ambiente, não necessariamente computadorizado, mesmo que atualmente a maioria seja. Processa os inputs que são enviados para os usuários e outros sistemas. Então, o sistema computacional, ele forma, ou computadorizado, ele trabalha dentro de um ambiente. Não necessariamente um computador, mas pode ser qualquer outro dispositivo que tenha conexão com a internet. E ele atua recebendo os inputs, ou seja, as informações, processa as informações que são enviadas a ele e dessa forma ele consegue emitir uma resposta para o seu usuário e outros sistemas. Ou seja, emitir um feedback, uma resposta. Sendo assim, os sistemas de informações podem ser classificados a princípios como formais ou informais. Vamos lá. Os sistemas de informações formais incluem processos pré-definidos, entrada e saída padronizadas e definições fixas. Ou seja, os processos formais, vocês que seguem um padrão, certo? Inclui processos pré-definidos, já padronizado, entrada e saída também padronizada e definições fixas. As definições não mudam, não alteram, certo? Quanto às informais, estes assumem diversas formas, que vão desde uma rede de comunicação informal em uma empresa até um grupo de amigos que troca correspondências eletrônicas. Então, os processos informais, eles não têm um padrão a seguir, certo? Eles seguem à medida de que vão surgindo as necessidades. Então, à medida que as necessidades vão surgindo, eles vão executando os seus processos. Então, não seguem um padrão. Por isso que são chamados de processos informais. Não tem uma formalidade a ser seguida. Por fim, segundo definição adotada pelo Ministério da Educação brasileiro, os cursos que estudam a computação são Ciências da Computação, Licenciatura em Computação, Sistemas de Informação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, diferente de Sistema de Informação, Engenharia da Computação e Engenharia de Software. Cada um dos cursos com um foco. Então, são vários cursos que, se nós bem soubermos diferenciar, vamos ver que cada um tem um foco em específico. Cada um atua em uma área da comunicação, da comunicação eletrônica, certo? Então, não é porque todos têm voltado para a área da comunicação eletrônica que todos atuam com o mesmo sentido. Não, cada um tem um propósito e um foco. Então, são vários cursos de acordo com o Ministério da Educação. Ou seja, são cursos que são regulamentados por esse ministério e são, assim, disponibilizados aos estudantes. Aí nós vamos ver aqui um pouquinho do que seria a automação comercial, que é justamente essa questão da automatização dos processos comerciais, certo? Os processos que antes eram feitos de forma manuscritos, agora são feitos de forma automática, por meio de uma máquina que é manipulada por um homem, certo? E que executa de forma mais precisa e mais rápida do que o homem. A automação comercial é a aplicação de métodos e ferramentas para automatizar processos comerciais. Isso é mecanizar e agilizar processos manuais, ou seja, os processos que antes eram manuais agora são automatizados e mecanizados. Isso dá bastante agilidade à execução desses processos, alcançando total eficiência. Isso se deve à facilidade com a qual
Os softwares de automação comercial conseguem coletar e gerar dados, facilitando a análise da operação como um todo. Então está dizendo aí que os processos que antes eram feitos de forma manual, agora são feitos de formas mecanizadas, automatizadas, certo? E que esses processos geram total eficiência para a instituição, certo? Por disponibilizar a facilidade com que os softwares trabalham e com que os softwares conseguem processar as informações e conseguem coletar e gerar dados, facilitando a análise de operação como um todo para toda e qualquer a instituição. A interação entre homem e máquina, somados à gestão, busca reduzir a mão de obra e despesas, além de gerência e controle operacional sobre um comércio. Com a automação, tarefas passíveis de erros como cálculo e digitação de preços, quantidades, preenchimento de um cheque, emissão de nota fiscal, seleção de bandeiras de cartão ficam mais seguras e eficientes, melhorando o trabalho dos funcionários e o atendimento aos clientes. Então, os processos que eram passíveis de erro agora são mecanizados e as chances de acontecer um erro são mínimas. Lógico que pode acontecer, mas na grande maior parte das situações, quando ocorre um erro, é por erro do indivíduo que manipulou esse sistema. Ou seja, se você insere a informação da forma correta, o sistema vai lhe dar a resposta da forma correta. Mas se você insere a informação da forma errada, o sistema também vai lhe dar a informação da forma errada. Então, esse processo de mecanização melhorou muito a questão da segurança em relação às informações inseridas nos sistemas. Por fim, para o mercado de serviços, por outro lado, ao selecionar uma mensagem, o programa debitaria automaticamente a quantidade de loção, óleos essenciais, entre outros, que são utilizados nesses procedimentos. No momento que a quantidade crítica é atingida, o sistema informa a gerência para que o pedido junto ao fornecedor seja realizado. Aqui ele traz para a gente um exemplo de um mercado, certo? De serviços, onde ele tem um produto que possa ser uma loção ou algum óleo essencial e que esse produto, lá o sistema, ele registrou, de acordo com o que o empregador ou o gerente da instituição solicitou, uma quantidade mínima no estoque. E aí, à medida que esse produto vai saindo, vai atualizando o estoque. Quando atinge essa quantidade mínima, o que acontece? O sistema informa a pessoa que está manipulando para que, nesse exato momento, seja feito logo um novo pedido do produto junto ao fornecedor, para que a instituição não fique sem esse produto para disponibilizar para o seu consumidor. Uma vez que ele ficando sem esse produto para disponibilizar para o seu consumidor, quando o consumidor chegar à instituição que não tiver o produto, ele vai logo de prontidão procurar esse produto na concorrência, e isso não é legal para a instituição. Por quê? Porque a concorrência pode oferecer ao seu consumidor algo que você ainda não ofereceu, e dessa forma conseguir conquistar o seu consumidor. E aí você vai ficar se perguntando por que tal pessoa comprava aqui na minha instituição e passou a comprar no concorrente. Esse é algum dos motivos que faz com que as instituições percam os consumidores para os concorrentes. Então, ficarem bastante atentos a isso aí. O mais é o entendimento de que a instituição, certo? Ela deve, de certa forma, treinar o colaborador antes de colocar o colaborador para executar e manipular qualquer sistema computacional. Até porque, como eu falei, os sistemas eles são programados para não errar, mas as pessoas que estão manipulando, elas têm que alimentar o sistema da forma correta, com informações corretas e precisas. Caso contrário, também vai gerar informações imprecisas, informações incorretas, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, sistema informatizado ou automação comercial. Disponibilizarei também o material, certo? Do PowerPoint e um vídeo mostrando como que é o processo de automação comercial em um supermercado. O indivíduo mostrando como manipular um sistema de supermercado, que aí vocês vão visualizar o vídeo também e vão ter uma noção maior de como que funciona. Por mais que eu coloquei para vocês que cada instituição ela pode solicitar ao programador, certo, que elabore um sistema informatizado de acordo às suas necessidades, mas o vídeo vai como exemplo para vocês visualizarem como o processo é feito, e de certa forma esse processo, ele na maioria das vezes, eles são autoexplicativos, certo? Eles já vão dando para a gente o passo a passo do que se fazer.